Bom dia, queridos amigos, irmãos de caminhada. Hoje vamos dar continuidade ao item 9 do mundos inferiores e mundos superiores, convidando a todos a refletir conosco. Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos às percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Desliza, a bem dizer, pela superfície além da vontade, superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manês nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações, e se mostra a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, estão sempre elevados. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintila como o vigor que os pintores hão figurado no nimbo, na auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muitos adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curtas ou quase nula infância, isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporções com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que o coloca em estado quase permanente de emancipação e ali consente a livre transmissão do pensamento. Queridos amigos, que nesta manhã sublime, nossos pensamentos buscam em Jesus a harmonização, para que sintamos a verdadeira alegria que o conhecimento da verdade nos propicia. Que sejamos fortes para vencer a nós mesmos e que todos nós, Jesus, sintamos a alegria do trabalho que nos renova, que nos transforma e que nos permite sentir a grandeza do Pai em nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos, por nos assistir a cada manhã, dando-nos força para compreender e dilatar as nossas percepções espirituais. Se conosco, Senhor, que assim seja. Queridos amigos, esse item do Evangelho que nos chama a atenção nos mundos ainda mais superiores, ou um mundo de regeneração, ou um mundo mais feliz do que esse que nós vivemos,
como nós nunca passamos por este mundo, a gente tem que procurar se esforçar para compreender o que Allan Kardec nos traz no Evangelho e também com descrições tão expressivas durante as leituras que todos nós podemos fazer da Revista Espírita. Mas o Evangelho hoje vem nos convidar a perceber ou a reconhecer o valor do esforço que cada um tem feito para fazer as suas conquistas íntimas, implantando na sua intimidade as bases sólidas desse reino divino que vai nos dar condição de estarmos mais livres da matéria. Então, todos os mundos, todas as moradas do Pai chegarão um dia a um grau superior. E esse grau superior, ele acontece justamente pelo esforço que cada um faz para alinhar e realinhar a sua vida moral e material, para que a gente possa compreender que nós não pertencemos ao mundo físico. Então, por toda parte, nós vamos ver nesses mundos mais felizes que a forma corpórea ainda é sempre humana, mas é embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo, olha que grandeza isso, o corpo não tem mais essa matéria grosseira como nós temos, e, consequentemente, o pensamento modificando, a energia modifica, perispírito modifica, e nós não teremos mais essas doenças que vão deteriorando o corpo e vai trazendo para nós, muitas vezes, a predominância da matéria sobre o espírito. O convite hoje é para que a gente reflita nas oportunidades que Deus tem nos dado. Eu tenho percebido que a evangelização de espíritos tem nos feito um convite tão expressivo que poucos atentam a isso, que nós somos espíritos em busca de experiências espirituais. Não somos corpos que estamos aqui buscando experiências materiais físicas que ficam aqui na Terra. Então, quanto mais nós vamos ampliando os nossos sentidos, as nossas percepções em relação à vida do espírito, nós vamos nos desprendendo dessa matéria grosseira e vamos sentindo a sutileza, a grandeza de tudo isso que Deus tem nos oferecido. E essa leveza que nós estamos falando, ela também atinge o corpo, porque é uma leveza específica. O corpo, ele não traz mais esse cansaço, esse peso que muitas vezes carregamos. Então, nós precisamos entender que o espírito, numa condição mais evoluída, ele desliza. Quantos nós estamos vendo, né, na literatura, que esse deslizar, que é uma forma de expressar, ele desliga por uma atmosfera, uma psicosfera, ou uma atmosfera mais plana, sem qualquer esforço além da vontade, porque a vontade é que move o meu querer, e a vontade que move também o meu pensamento. Então, nós podemos pensar e criar em nosso pensamento, no processo da ideoplastia, que nós somos capazes de criar um mecanismo mais fluídico para todos nós, quando nós não ficamos mais presos nas questões que o mundo em si proclama para todos nós, que é esse mundo grosseiro e material, que nós ficamos tão presos a ele ainda, né? Então, nós vamos ver que os homens, no mundo desses espíritos mais felizes, um mundo mais adiantado, toda a sua beleza, ela irradia,
nós temos formas mais leves. E isso nós já estamos percebendo agora com muitas crianças, jovens, que já têm uma expressão facial, uma leveza, não tem ainda tantos comprometimentos com a matéria densa, e também já tem pensamentos mais apurado, mais requintado, longe, muito longe desse apego, né? E nós estamos vendo como é que é difícil a gente desapegar. Nessa questão do Rio Grande do Sul, eu fico pensando o quanto é bom o nosso lar, o aconchego da família, o calor que cada um oferece ao outro, a convivência, o lar que nos aquece. E hoje, vendo tantas pessoas perdendo tudo, nós ficamos pensando: e se fosse conosco? Porque se estão perdendo tudo, é porque eles já passaram por experiências e que lhe dão força para reconstruir, lhe dão força para vencer. Então, nós precisamos também olhar as questões à nossa volta, dos homens, para espelharmos, e não é só achar que é tudo impossível, porque muitas vezes o nosso pensamento não é de compaixão, nem de piedade, é de pena, de dó, essa dó que adoece, essa dó que não faz crescer. Então, nós temos que construir dentro de nós traços de esperança, para que a gente possa compreender que tudo que nós temos no nosso lar, é, enquanto estamos aqui, ele nos pertence, mas eles não são nossos. É interessante isso. Eles nos pertencem, fazem parte do cotidiano, mas ele não me pertence, porque eu vou e vou deixá-lo. Mas a experiência da vivência em família, a experiência da convivência com outros irmãos, isto é que fica conosco. E nesta hora nós vamos abrindo o coração para sentir a necessidade de estender as mãos para o outro, não só nas questões físicas e materiais, mas também nas questões do nosso entendimento, que nós somos capazes de orar, de dar a palavra de esperança a todos, para que todos possam saber que ninguém está sozinho neste mundo, e é hora de abrir os corações, de receber o que nós necessitamos, de sentir que o mundo está evoluindo e nós não podemos mais ficarmos presos nas questões do mundo, mas nas questões que nós vamos vivenciando com experiências valorosas. Quanta experiência nós temos tido a oportunidade de ver, de perceber, de sentir, quantas oportunidades para ampliar o nosso olhar. E aí nós vamos ver que nesse mundo de regeneração, para depois irmos para mundos mais felizes, tudo isso conta, esses valores que nós vamos começando a perceber, e também a irradiação de nossos pensamentos, que nós queremos passar para o outro aquilo que Jesus nos trouxe, que é a luz divina. Então, muitas vezes, nós podemos deixar mudar essas impressões que até então não tínhamos percebido, para perceber dentro de nós que nós já somos capazes de agasalhar o outro. Então, nós vamos ver que nós vamos diminuindo a força das paixões. Nós vamos diminuindo cada dia mais uma inteligência voltada só para os nossos interesses materiais. E nós vamos vendo que, à medida que nós vamos compreendendo as oportunidades que Deus tem nos dado para analisar cada momento da nossa vida com os olhos do Espírito, diminuindo as nossas resistências, nós vamos ver que os Espíritos vão nos dando a mão, vão nos agasalhando,
e alimentando-nos de esperança. E aí nós vamos ver que aquilo que era tão importante para nós deixou de ser. Por quê? Porque o que vale é a nossa fraternidade, o que vale são os nossos sentimentos e tantas angústias, tantas dificuldades que carregávamos por não ter aquilo que gostaríamos, isso perde para nós essa finalidade. E no mundo, nesse mundo que nós queremos alcançar de regeneração, para chegarmos a mundos depois mais felizes, mas vamos por passos, agora a regeneração, nós vamos perceber que a longevidade ela já começa a ter um outro nível de expansão. Hoje nós estamos vendo há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, uma pessoa de 60 anos, ela era velha, hoje ela é jovem. Hoje nós vemos irmãos nossos alcançando uma certa lucidez, com idade avançada, acima de 90, ou por que não até de 100. A longevidade do espírito no mundo espiritual, nesse mundo elevado, nesses mundos regenerativos, não são como nós agora, porque nós chegamos a uma idade que nós passamos a incomodar os outros, porque nós estamos doentes, outra hora estamos com Alzheimer, outra hora com demência, outra hora impossibilitados de andar. Não é esta longevidade que nós estamos falando. Assim como o grau de infância vai diminuir, porque os espíritos já chegam com outra mentalidade, a longevidade também, o espírito tem mais oportunidade. E outra coisa que é importante que a gente lute para alcançar isso dentro de nós é o pavor da morte. Que, olha, nós olharmos há 40 anos, 50 atrás, a morte, as pessoas ainda tinham aquele luto de vestir de preto, era um luto cerrado. Hoje, a morte já é vista com outros olhos, ela é considerada uma transformação feliz para o espírito. Então, nós vamos ver que a morte hoje, ela encerra um ciclo para abrir outro, e isso nos traz muito mais compreensão, lucidez, diminuindo este apego nosso em relação a tudo que a vida tem nos amarrado, aprisionado. Então, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas é galgar a categoria dos espíritos mais elevados, espíritos que já conquistaram outras situações. Nós, nesses mundos, mundo venturoso, ou mundo de relações mais afins com a espiritualidade superior, nós vamos ver que a intelectualidade não é mais o divisor como nós temos visto hoje, mas ela vai mostrar uma supremacia do amor, uma supremacia do conhecimento que a luz de Deus vai nos oferecer. Então, todos os sentimentos delicados, elevados da natureza humana, se acham engrandecidos e purificados. Por isso, meus irmãos, isso não é filosofia. Este é o caminho que todos nós vamos alcançar. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer um de seus filhos. A todos dá o mesmo direito e as mesmas facilidades para chegar a tais mundos, todos nós. Quando tivermos este olhar para a fraternidade, olhando que todos nós somos irmãos, nós vamos sentir o valor de caminharmos, de esclarecermos, de educarmos e de sairmos desse torpor que ainda nos aprisiona. E que o Espiritismo que veio para nos libertar seja o estandarte para todos nós. Queridos amigos, que a paz e a alegria esteja constante em nossa vida. Vamos ter a certeza que tudo isso que ora estamos presenciando e passando é o convite para nós voltarmos os olhos para Deus como filhos amados, porque Deus não nos pune, muito pelo contrário, Deus nos dá força para caminharmos.
E todos nós teremos esta oportunidade. Que Jesus, como Mestre amado, nesta hora sublime do Evangelho, estenda as mãos sobre nós, Senhor, para que possamos receber a força do passe, esse elemento divino que nos sustenta com novas energias, renovando as nossas esperanças e retirando de nós as mágoas tão ainda persistente nos corações de tantos irmãos. Que esta água, Jesus, seja fluidificada, que o Senhor coloque o medicamento para nós, revigorando o nosso desejo de melhoria. E assim, Jesus, com os olhos voltados a Deus, nosso Pai, agradecemos por tudo que tem nos dado, pelas vibrações que nos chegam e pelas vibrações que emitimos a tantos corações. Que Jesus, o nosso querido Mestre, assista e ampare todos os nossos irmãos que ora passam por situações mais difíceis do que a nossa. Que o Senhor nos sustente hoje, agora e sempre. Que assim seja. Recebam, amigos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados por Jesus. Que assim seja.